Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um encontro do IBAB Jovem. É uma alegria estar aqui, uma alegria receber você mais uma vez conosco neste encontro, dessa vez de diálogos, que é um encontro tão especial que nós já fazemos há alguns anos e que agora começamos também no nosso canal aqui no YouTube. É um encontro onde nós conversamos sobre temas atuais, sobre temas do nosso tempo, do nosso mundo, das nossas vidas, da nossa cidade, do nosso país, porque nós acreditamos, eu acredito muito, que conversar sobre esses temas é extremamente importante e também sagrado para encontrar novas respostas para as novas perguntas que surgem, para encontrar novos caminhos para o que a vida nos apresenta. E é por isso que nós estamos aqui hoje, para conversar sobre isso, para dialogar, para refletir, e eu tenho a alegria de ter a sua presença, mas também ter a presença de amigos e amigas. Minha amiga Érica, também conhecida como Kika, seja muito bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada. Obrigada, é um prazer estar aqui. Eu que agradeço. E meu amigo Marcel, que já esteve algumas vezes, inclusive, com a gente aqui no IBAB Jovem, seja muito bem-vindo mais uma vez, meu amigo. Obrigado, Saldiba. Olá a todos e todas, prazer estar aqui mais uma vez, obrigado. Obrigado. Nós vamos conversar hoje sobre mais um tema extremamente importante. Nós vamos dialogar sobre um tema, sobre essa nova realidade que nós estamos tentando enxergar e que ela dá alguns sinais, mas nós ainda não sabemos exatamente o que é. 2020, ano passado, é um ano que com certeza vai ficar marcado nas nossas vidas e na história. Um ano que mudou tudo, mudou as nossas vidas, mudou o nosso trabalho, mudou as nossas relações, mudou a vida por completo. Mas nós ainda não sabemos de fato o que é essa grande mudança. Como é que ela vai se apresentar? O que é esse novo? O que é o novo mundo? O que é a nova realidade? Nós vemos algumas coisas extremamente positivas e saudáveis, mas também vemos algumas coisas extremamente preocupantes e delicadas. E por isso eu acredito que é extremamente importante conversar sobre isso, refletir, dialogar, para que a gente também assuma um papel nessa nova realidade, para que a gente também encontre um lugar para mudar um pouco da história e para ser um agente de transformação da história. Então eu queria começar essa conversa, esse diálogo com você e com a Érica e com o Marcel e perguntar para vocês, Kika e Marcel, como é que foi para vocês encontrar esse novo tempo, encontrar essa pandemia, talvez especialmente lá no início. Como é que foi o primeiro sinal para vocês e como é que vocês têm lidado durante esse 1 ano e meio diante desse tempo tão diferente? Quem quer começar, fica à vontade. Bom, foi no mínimo curioso, né? A cultura do home office no Brasil nunca foi uma cultura muito bem vista, né? Porque sempre tem uma grande desconfiança. Você não vai fazer home office, você vai pegar um day off e vai falar que está trabalhando. E sexta-feira a gente estava no escritório, segunda-feira ninguém pode mais sair de casa. Então eu acho que foi uma grande ruptura no modelo de trabalho e foi um salto em que todos fomos obrigados a um salto de confiança. Eu precisava confiar na empresa, que a empresa proveria os meios para trabalhar, seja em relação a equipamento, a infraestrutura, reuniões. As empresas começaram a contratar o Zoom. Ninguém tinha ouvido falar do Zoom. Do nada, as empresas começaram a contratar. Seja em relação aos colaboradores e pares. Então, a gente tinha que confiar. Eu não estava mais no mesmo escritório vendo a pessoa, tomando um café com a pessoa. Então, eu acho que, para mim, uma grande mudança que aconteceu e que foi interessante porque a gente não teve tempo para aprender, a gente teve que aprender fazendo, foi a questão da confiança, a questão de preciso aprender a confiar em pessoas que talvez eu não conheça tanto, mas eu tenho que confiar, não tenho uma outra opção. Para mim foi, acho que a palavra que a Érica usou, que é ruptura, para mim foi uma palavra que é uma palavra que marca bastante. Porque o meu dia a dia, eu lidero uma organização internacional
E minha posição acaba sendo de muitas viagens. E conhecer a realidade local, o contexto local, a cultura, a identidade de uma comunidade, de um povo, né? E do dia para a noite, isso acabou, definitivamente, né? Então, para mim está sendo ainda um enorme desafio, porque aqueles vínculos de confiança, aqueles laços que você cria na conversa pessoal, né, no entendimento daquele contexto, daquela realidade, daquela comunidade onde você está, aquilo estamos tendo que aprender a fazer via Zoom, né? E não é definitivamente a melhor experiência, não é a experiência para isso. Você vai criar outras experiências, mas não aquela no outro mundo. Então, para mim, tem sido uma ruptura daquele mundo para esse novo mundo, que eu não sei ainda o que é, só sei o que não é. E aquilo não é mais. Então, acho que uma das principais competências, né, do século XXI, que a gente, ao longo dessa pandemia, está tendo que exercer, além da resiliência, é o aprender a aprender, né? A gente está tendo que reaprender muita coisa. O jeito de pensar, o jeito de fazer, o jeito de se comunicar, de se relacionar. E isso não é nada trivial, né? Porque você tem toda uma desconstrução, né, de estrutura de crença, dos seus até princípios, dependendo da maneira como você fazia, que agora você não vai fazer mais daquele jeito, vai ter que fazer de um outro jeito. Então, esse aprender a aprender, eu acho que foi algo que ficou muito presente. Já é presente na minha vida, enfim, pela minha história com tecnologia e tudo mais, mas a pandemia expôs isso de uma maneira brutal, né? Isso no aspecto mais pessoal e no aspecto mais de trabalho. E acho que parte dessa ruptura foi uma transformação, está sendo uma transformação pessoal muito grande com a chegada da minha primeira filha, né? Então, que completa 2 meses agora. Então, aquele mundo, ele já ia acabar de qualquer maneira com a pandemia. Com a chegada da Martina, que é a experiência mais ambígua que eu já fui exposto na vida, que é um enorme desafio, mas é um encontro com um amor incondicional e absolutamente inédito, né, que a pandemia, de alguma maneira, nesse contexto, eu fui colocado. Então, me sinto super desse lado, abençoado e privilegiado por viver isso no meio desse contexto tão complexo e difícil para tantas pessoas. Que legal, que experiência incrível, né? Mas queria perguntar então para você, Kika, você é economista, você trabalha hoje na Janssen, e por estar nesse lugar, você acompanhou de perto o caos, não diretamente, mas você acompanhou, todos nós acompanhamos, né? Mas eu percebo que a gente sempre teve um cuidado, e talvez no seu lugar de fala isso era ainda mais presente, com a saúde física, com a saúde mental. Sempre, já há algum tempo, se falou sobre ansiedade, depressão, burnout. E agora, essa nova realidade, a pandemia especialmente, potencializou tudo isso. Fez a gente ter muito mais atenção sobre isso. Como é que você tem percebido, tanto você individualmente, como você como líder de equipe, coordenando as pessoas e observando a sociedade em um tempo como esse? Eu acho que é um tema que a pandemia trouxe uma certa desmistificação, né? Porque, de novo, a cultura brasileira não ajuda muito isso. Havia muito tabu sobre depressão. Se você está deprimido, você é fraco. Eu fico imaginando a situação que a gente teve agora na Olimpíada com aquela ginasta, como seria se fosse uma brasileira, ou um brasileiro. Então, a gente tinha, eu acho que ainda tem uma mistificação muito grande que associa estresse mental, distúrbios e questão de ansiedade à fraqueza, quando na verdade não é. Então, da minha perspectiva, né, eu sou economista, mas nunca executei, sempre trabalhei em indústria farmacêutica e sou líder de equipe. Eu já tinha uma preocupação pré-pandemia em relação aos temas de distúrbios mentais. Tanto por ter tido em equipes pessoas que tinham algum quadro, como por ver
que é muito fácil, né? Você começa a ter discursos de alta performance, você começa a ter o Instagram, o Facebook, o Twitter, em que as pessoas só postam as coisas mais bacanas, então você não consegue não comparar a sua vida com o do outro. Então, eu acho que o cenário para um caos já estava presente pré-pandemia. Com a pandemia, o que eu senti que acelerou isso, né? Primeiro, a questão do isolamento. Então, uma coisa é... E isso eu não estou falando que foi ruim apenas para um grupo ou para o outro. Pais, da noite para o dia, tiveram que assumir a cadeira de professor. Solteiros, pessoas que moram sozinhas, da noite para o dia, ficaram mais isolados ainda. Idosos, eu vejo isso nos meus pais, idosos até agora não estão entendendo nada que está acontecendo. Então, o que eu vejo que eu aprendi muito enquanto líder de equipe, né, no meu trabalho. Primeiro, mesmo que você não tenha 1 hora, 15 minutos, veja como as pessoas da sua equipe estão. 15 minutinhos por dia. Não precisa fazer um checklist, né? As 5 perguntas saudáveis. Não. Oi, fulano, como que você está? Fulano, está tudo bem? Está precisando de alguma coisa? Vai estabelecendo esses laços de confiança. Não porque o CNPJ por trás do contrato demanda isso, mas porque a gente tem uma responsabilidade sobre os nossos liderados e até mostrar para os nossos liderados a nossa vulnerabilidade. Então, eu comecei a ter essa questão do checklist, conversar com o meu time, não apenas sobre trabalho, mas ver se estava tudo bem. Graças a Deus, eu não tive próximo na minha equipe ninguém que perdeu pessoas, então já me sinto, e é difícil usar essa palavra, mas uma felizarda, é muito difícil usar essa palavra, mas o primeiro ponto foi isso, estabeleça a conexão, não apenas com base no volume da entrega, o que você tem para entregar hoje, mas esteja interessado naquela pessoa. E deixe o canal aberto também para que a pessoa te procure. Então, eu tive a experiência nessa pandemia de ter que fazer transições na minha equipe, tanto desligamento como contratação, e eu sempre tentei deixar o canal aberto, no sentido de, olha, eu estou falando com você agora, porque eu marquei, mas se alguma coisa estiver pegando, dá um toque, vamos conversar. Não deixe a bucha estourar, né? E eu vejo só adicionando, não em relação ao meu trabalho, em relação a pessoas muito próximas a mim, que chegou um momento da pandemia em que todo mundo tentou acelerar o Zoom, vamos fazer Zoom para reunião de oração, vamos fazer Zoom para o cafezinho, vamos fazer café virtual. Isso foi, sei lá, acho que foi março até maio. Em maio, ninguém mais aguentava o Zoom. Ninguém mais aguentava responder áudio de WhatsApp. Ninguém mais aguentava nada. Aí teve uma redução. E eu vejo que nesse momento de pico e vale, a gente se distanciou mais. Porque a gente começou a ficar com preguiça. E aí é uma bola de neve, né? Porque quem não é visto não é lembrado. Se você não está falando com a pessoa, você não está estreitando relações. Então, eu acho que esse movimento, e somado ao fato de não termos perspectiva de até quando, ele trouxe um desafio para a saúde mental geral. Tanto para o trabalho, em relação a vou entregar, não vou entregar, como o meu gestor está lidando. A minha empresa, eu acho que foi muito legal o que a minha empresa fez em relação ao plano de metas. Ela simplesmente resumiu o plano de metas em 3 blocos de perguntas. Então, foi assim que a gente foi medido no ano de 2020. Não foi você entregou 200% da sua meta Y. Eu acho que foi muito perspicaz esse cuidado. E só um último ponto em relação a isso que você trouxe, da ansiedade, da doença mental. E até tirando o estigma, não é doença mental, mas são distúrbios que podem surgir em qualquer um. Qualquer um está suscetível a isso. Por estarmos falando de dentro de uma igreja hoje, eu acho que a gente tem uma lição especial, enquanto pessoas que creem. Como que a gente recebe melhor? Como que a gente ouve? Às vezes as pessoas querem ser ouvidas. Antes que a gente vá lá e fale, não, mas você não está orando muito, você está endemoniado, você é isso, você é aquilo. Antes que a gente coloque a nossa cartilha, como que a gente estabelece uma relação para ouvir?
E aí, diante disso, algumas coisas que eu tive a oportunidade de fazer na pandemia e que fizeram comigo, né? Eu peguei Covid. Quando eu peguei Covid, eu fiquei desesperada, porque eu moro sozinha. E do nada, um casal de amigos meus, eles foram 2 vezes durante os 14 dias, deixaram uma sacolinha na porta do meu hall. E isso foi tão significativo, não pelo que estava lá dentro, mas a pessoa, no auge da pandemia, se locomoveu. Eu não pedi nada. E me ligavam e pediam, olha, estamos aqui. E o quanto que nós, da comunidade cristã, estamos fazendo isso para os outros. Então, eu acho que, resumindo um pouco essa questão da ansiedade, não temos a fórmula ainda. Sabemos que mudou, isso vai impactar muito as empresas estão muito sensíveis a isso. Lógico que as empresas continuam focadas em resultados, mas resultados sem a força de trabalho, você tem um delta aí que talvez não seja preenchido. Mas a gente ficar mais sensível a escutar e aprender junto. Eu acho que foi um pouco do que aconteceu. Legal, obrigado. E pegando esse gancho, Marcel, relacionado com essa questão da saúde mental, você é um empreendedor de impacto, você é um dos fundadores do Sistema B Brasil, um dos cofundadores e um dos diretores do Internacional. E tem essa questão da criatividade, da tecnologia aflorada. Você é isso, tudo você pega, eu leio você e eu vejo isso. Como, para você, enxergando esse tempo, é possível equilibrar esse cuidado com a saúde mental com a pressão de ser criativo e de performar? O cuidado de eu preciso avaliar o que está acontecendo, mas eu preciso entregar, eu preciso empreender, eu preciso inovar, eu preciso ter coisas novas, porque o mundo continua. Qual vai ser a nova... como é que você tem percebido isso em você e também nas outras pessoas? Essa é uma boa pergunta, porque nós estamos nesse contexto de pressão constante. É uma panela de pressão também. Eu sinto que parece que a qualquer momento todos nós podemos explodir, enfim, cada um no seu devido contexto, mas nós como brasileiros também, né, até pelo contexto que a gente vive, e um contexto de uma pandemia, trabalhar em home office, que é um privilégio no meu caso, né, milhões de brasileiros não têm esse privilégio. 40 milhões, inclusive, foram varridos da classe C para a classe E, do dia para a noite. Né? Então, um contexto de muita diversidade e muita complexidade. Então, eu acho que nesse contexto, algo que eu tenho buscado, e um enorme desafio, é procurar me manter muito conectado comigo mesmo. Né? E é muito difícil encontrar essa paz interior, porque a gente tem mais motivo para não estar em paz do que encontrar essa paz. Então, não tem linha de chegada, né? Esse caminho é um caminho e é diário e a cada hora, se necessário, né? Então, você tem, acho que, entender quais são esses pontos de pressão que a gente tem e entender também aquilo que faz sentido e propósito, né, para você, porque às vezes a gente se pega fazendo, e eu me peguei ao longo desses 18 meses de pandemia, várias vezes fazendo isso, 14 horas de Zoom por dia, né, fim de semana, aí não dá tempo de trabalhar, você deixa para trabalhar no fim de semana, porque com 14 horas de reunião por dia você não trabalha. Né, aí acorda de madrugada, porque é o dia inteiro ansioso. Então, acho que tem uma pergunta muito ligada a isso tudo, que é o para quê? Para que tudo isso? É para você ou para o outro? Quando você se vê, você se tornou uma máquina de fazer gestão de expectativa alheia, né? E não a sua agenda. Então, acho que tem uma série de reflexões. Né? O autocuidado aqui está muito ligado a se autoquestionar muito, porque a máquina de moer carne do dia a dia ela é cruel. E ela liga o piloto automático, você está lá e está fazendo, e não está se perguntando nem para quê, nem por quê, nem para quem, né? E nem até quando. Então, essa autorreflexão e esse autocuidado ele é muito importante e eu acho que algo que me ajudou bastante ao longo desse último ano e meio, até para poder trazer essa resiliência para enfrentar esse dia a dia, foi o despertar mais cedo,
ainda mais cedo, que eu gosto de acordar cedo, mas esse despertar mais cedo para ter a solitude, né? Porque apesar do isolamento, nós não nos encontramos definitivamente tão sozinhos, né? E esse sozinho que eu estou falando não é o sozinho da solidão, é a solitude de você estar com você mesmo, de você apreciar o estado de cuidado, autocuidado, de você cuidar da sua saúde mental, né? A meditação, poder cuidar da sua respiração, atividade física, sua alimentação, enfim. Então, isso tudo é algo que eu encontrei antes da Martina nascer, nesse primeiro momento do dia, né? Agora que a Martina nasceu, eu estou me readaptando. Então, essa pandemia está sendo aprender definitivamente, né? Porque você teve o aprender daquela ruptura e agora a chegada de uma nova vida, né? Então, acho que essa parte mais reflexiva, e eu que já tenho uma característica mais de observador, mais de reflexão, de análise, me trouxe ainda mais. Então, eu vivo um momento assim de muita introspecção, né? Então, o que vai ser também não sei, mas acho que isso tem me ajudado a poder me conectar para reconectar. Legal. Também nessa linha, Kika, enquanto o Marcel falava, eu fiquei pensando, né, o quanto isso é importante, porque de fato nós estamos isolados, mas talvez a gente nunca tenha escutado tantas vozes e tantos ruídos e barulhos como neste tempo. A gente não está exposto à rua, ao caos, mas o caos veio para dentro. E aí a importância da gente encontrar os nossos momentos de silêncio, de se perceber, de tentar observar, que vem através da prática esportiva, da meditação, da reflexão. Como é que você, Kika, encontrou esse lugar durante a pandemia? Tendo uma grande responsabilidade com a sua empresa, tendo que entregar resultados, tendo que cuidar de outras pessoas na sua equipe, mas olhando para você e dizendo, agora é a hora de eu me aquietar e também me escutar. Você fez esse exercício? Como é que foi? Eu estava ouvindo vocês dois falando e eu gostei muito do que você trouxe, Saldiba, da questão de tudo veio para dentro. Então, da noite para o dia, a gente teve zilhares de lives, zilhares de cursos, todo mundo aprendendo a fazer alguma coisa, todo mundo postando mais do que nunca. E eu acho que foi muito interessante, porque eu sempre tive o hábito de fazer muita coisa. E é um defeito meu. Sou a louca que tem que estar ocupada sempre. E é um defeito que eu luto contra. E, diante disso, eu também sempre acordei muito cedo. Porque meu time tem muita vida para viver, para ficar dormindo muito tempo. Durmo muito bem, mas não durmo 8 horas por dia. E o que eu descobri foi, 2 horas a menos de trânsito por dia. O que a gente vai fazer com isso? Vamos trabalhar pequeno. Continuei acordando no mesmo horário de sempre, faço meu devocional, faço minha oração, minha meditação e comecei a conhecer meu bairro. E foi muito interessante, porque em São Paulo, vamos combinar, o que a gente ouve, qual que é o barulho que é padrão? Buzina. E da noite para o dia, eu comecei a ser essa pessoa estranha que anda pelo bairro, olhando árvore e ouvindo pássaro. E foi uma prática que meses depois eu comecei a ler a respeito. Me ajudou a setar o dia, a como eu começo o meu dia. Tinha pessoas da minha equipe que acordavam, tiravam a parte de cima do pijama e ligavam o computador, só trocava a parte de cima. E eu comecei a conversar com essas pessoas, olha, vocês acham que é saudável isso? Porque o que você está me falando você acorda, começa a trabalhar, você termina de trabalhar, deita para dormir. Será que não tem algo a mais aí? Será que você não está se transformando, se autotransformando em um robô? Então, para mim, uma das práticas que eu adotei nessa pandemia foi sair de máscara. Se alguém está sem máscara passando perto de mim, eu atravesso a rua, dou bom dia para todos os porteiros, os taxistas do bairro me conhecem, mas eu comecei a ser essa pessoa que olha o que está lá fora. E isso mudou um pouco, porque
14 horas de reunião por dia, você não tem mais o trânsito de sala de reunião, você não tem mais o cafezinho. As reuniões são da 1 às 2, das 2 às 3, não tem os 5 minutos, não tem o bio break. Então, se eu ficasse nesse ritmo de 14 horas direto no computador, eu não testei, tá? Mas eu sei que não seria bom para mim. Então, meu autocuidado, a minha prática pessoal foi essa, de adotar esses rituais. Eu até comentei bastante com a Drica. A gente tem que ter, não é possível que nas 24 horas do dia a gente arrume tempo para tudo, menos para nós. Legal. Agora, dentro desse movimento, desse exercício, na verdade, que a gente está comentando, Marcel, silenciar também nos faz perceber o que estava invisível. Não só dentro de nós, mas nesse movimento de sair nas ruas e enxergar coisas que a gente nunca percebeu. E como eu falei no início, eu penso que essa nova realidade trouxe coisas muito boas, mas nos apresenta coisas delicadas e preocupantes. Você mesmo mencionou como a desigualdade aumentou assustadoramente, como a gente vive uma crise ambiental assustadora, como o desemprego, como as mulheres foram ainda mais abusadas durante a pandemia. Como é que você tem enxergado, talvez, esse sinal mais delicado da nova realidade, e como é que você tem se colocado para tentar ajudar e ser um agente para melhorar essa nova realidade? De fato, a pandemia expôs fissuras e falhas estruturais, né, na sociedade, nas instituições. E eu tenho dúvida se a pandemia trouxe coisas ruins ou ela só expôs, só mostrou. Então, a desigualdade, ela sempre existiu, ela é crescente, ela é acentuada e cada vez mais com a renda, o patrimônio e a riqueza concentrada. Então, naturalmente, a gente chegaria a essa situação, né? E a crise climática, a pandemia traz uma série de reflexões. A única forma da gente, hoje, cumprir o Acordo de Paris, que é o acordo de 2015, que propõe limitar o aquecimento do planeta até 1,5 graus até o final desse século, a única maneira da gente alcançar esse acordo, hoje, é reduzir as nossas emissões ao patamar do segundo trimestre de 2020, que foi o ápice da pandemia, dos lockdowns no planeta. Não há maneira da gente mais cumprir esse acordo. E o painel climático da ONU, agora de agosto, soltou esse relatório, que é assustador, mas é a verdade, que é absolutamente irreversível o quadro. Não tem mais como voltar atrás. E está provado que a ação climática que a gente vive hoje é gerada pela intervenção do homem, o antropoceno. Então, é irreversível. Há evidências de que é por conta da intervenção do homem na natureza, no planeta, mas há uma luz no fim do túnel, se é que é possível dizer isso, que dá para ficar menos pior, né? E quando eu falo ficar menos pior, é no sentido de aqueles que mais vão sofrer são os que mais já sofrem hoje, né? Aí a gente vai começar a tratar novos temas como a justiça climática, os lugares que mais vão sofrer com o aquecimento, aliás, com a crise climática, são lugares nos trópicos, regiões emergentes, subdesenvolvidas, que já sofrem com crises de migração, com a desigualdade, e são essas regiões que vão pagar a conta hoje, são essas pessoas que vão pagar a conta. Então, a gente tem uma oportunidade de fazer isso ficar menos pior. Eu acho que esse é o grande chamado que o painel climático trouxe recentemente, e eu acho que o meu papel nisso tudo, né, eu tenho muito claro que eu estou a serviço de enfrentar essas duas crises civilizatórias que nós vivemos, a desigualdade e a crise climática. E o meu papel está sendo encontrar quais são os pontos de acupuntura que a gente pode tocar para que essas duas crises possam serem tratadas. E uma delas, eu estou a serviço de um movimento empresarial. Eu acredito no papel das empresas na sociedade.
não para maximizar o lucro para o acionista, mas para gerar bens públicos globais, para regenerar vidas, para regenerar o nosso planeta. Então, as empresas são o principal agente econômico no mundo hoje. É impossível falar em Acordo de Paris, é impossível falar em cumprimento da Agenda 2030 sem as empresas, né? Então, tem empresa hoje com faturamento maior que muito PIB por aí, né? Então, aliás, tem dono de empresa que tem fortuna maior que PIB de país, né? E que hoje gasta para ir para o espaço, mas não para salvar sua comunidade. Então, tem uma série de reflexões que o mundo traz hoje, tem a empresa no centro desse papel, e eu estou a serviço de um movimento que busca potencializar a empresa, o setor empresarial, o capital privado, para ser uma plataforma para mudança e construir uma nova economia, que ela seja inclusiva, equitativa, regenerativa para todas as pessoas e para o nosso planeta, né? E aí, para isso acontecer, além de sensibilizar, engajar e mobilizar líderes empresariais e toda a cadeia de valor das empresas, a gente precisa urgentemente mudar as regras do jogo, políticas públicas, né? Então, hoje eu atuo também no colegiado do Ministério da Economia, mobilizei mais de 1.200 lideranças empresariais e públicas na América Latina e no Caribe. Hoje eu coordeno programas nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Europa, de políticas públicas para as novas economias, para apoiar o Green Recovery, né, a retomada verde na Europa, nos Estados Unidos principalmente. Agora, uma luz na esperança com a administração Biden-Harris nos Estados Unidos, né, a Comissão Europeia de Economia muito engajada numa retomada mais verde, agora com o G7 também. Então, existe todo um movimento acontecendo em prol de uma nova economia, e para isso a gente precisa de políticas públicas, novas regras do jogo, porque a gente vive num mundo e num Brasil, falando aqui no nosso país, em que é legalmente possível você ter, como empresa, impacto negativo, e ao mesmo tempo, porque você está gerando emprego, pagando seus impostos, e está tudo bem. Se você poluiu, se você contaminou o meio ambiente, se você paga mal os seus colaboradores, se você, enfim, tem segurança que espanca até a morte o seu cliente no seu estacionamento, hoje a conta não chega. Então, nós precisamos considerar o impacto da empresa no sentido mais integral dessa empresa. A era daquela empresa em que de um lado ganhava dinheiro e de outro gastava esse dinheiro fazendo responsabilidade social, limpando a sua consciência, acabou. Isso é de 20 anos atrás. Naquela época era tolerável. Hoje não dá mais tempo, né? Então, estou a serviço desse movimento de ressignificar o papel das empresas na sociedade. Legal. E dentro disso, aproveitando ainda com você, em uma das suas falas, você mencionou que talvez não seja que a pandemia nos trouxe uma nova realidade de desigualdade, mas nos fez perceber o que sempre existiu, e que é o caminho natural, se a gente não parar, se a gente não agir. Mas isso tem nos feito perceber a população mais atenta, mais indignada, mais questionando, mais observando. Qual que é a sua fala para as pessoas que estão te procurando hoje, dizendo, eu preciso fazer alguma coisa, eu não sou empresário, eu não sou empreendedor, eu trabalho inclusive para uma empresa que eu acho que não faz direito, mas eu quero me envolver, eu quero tentar mudar um pouco dessa história. Como é que você tem direcionado essas pessoas em um tempo como esse? Acho que todos nós podemos ser agentes de transformação independente do contexto e do ambiente onde nós estamos. Se você é um colaborador de uma empresa, você pode provocar a empresa para essa mudança de modelo em que eu saio de mitigação de impacto negativo, né, eu compenso o meu impacto negativo para gerar impacto positivo, seja na minha cadeia de valor, né, na minha cadeia de fornecedores, seja no meu ambiente de trabalho, perguntando, por exemplo, qual a diferença do salário do diretor executivo para o salário mais baixo da minha empresa. Hoje, 1/4 das empresas listadas na Bolsa de Valores de São Paulo não paga sequer o PIB per capita do nosso país. A gente tem CEO de empresa listada na Bolsa hoje que ganha, num mês, o que um brasileiro leva 100 anos para ganhar. Então, a desigualdade no setor empresarial ela é obscena.
Então, esse tipo de reflexão que a gente pode provocar nas empresas, não para fazer o tal do name and shame, de provocar, de conflita, não é isso, mas de provocar reflexão, de falar, será que eu posso ser uma empresa melhor? Será que a minha empresa pode reduzir desigualdade? Não apenas com os projetos que ela financia, mas dentro da própria empresa. Né? Um CNPJ conjunto de CPF, se não tiver pessoas nessa empresa, não tem empresa. Então, a empresa precisa cuidar dos seus colaboradores, até porque hoje metade da força laboral do planeta é geração milênio. Daqui 5 anos, 2025, 3 em cada 4 colaboradores serão geração milênio, que é uma geração absolutamente orientada a propósito. Não vai ser pagando um bom salário que você vai manter essa geração conectada com o trabalho. Então, se você como empresa, você perde a sua capacidade de atrair e reter talento, se você não cuidar disso. Você, como empresa, você vai perder valor na sociedade e para o mercado se você não incorporar esse propósito de impacto positivo no seu modelo de negócio. Então, tem uma série de reflexões que eu busco, de alguma maneira, trazer para as pessoas, para que essas pessoas possam, de alguma maneira, multiplicar essas reflexões, isso no setor empresarial. E no setor público, por exemplo, mesmo um funcionário público tem um papel fundamental. Ainda mais no meio da pandemia, a gente viu os agentes de saúde, os funcionários do SUS cumprindo um papel absolutamente, não só necessário, mas fundamental para o nosso país. Né? Hoje nós estamos vendo que liderança pública é fundamental. Liderança pública custa vidas e o futuro da próxima geração. Essa é a realidade que nós estamos vivendo na pele no Brasil. Então, que esse contexto possa nos ver a importância da política, a importância da liderança pública, a importância do setor empresarial e da sociedade civil, porque se não fosse a filantropia, se não fossem as organizações sociais, o que seria do Brasil nessa pandemia? Né? Porque se não fosse essa mobilização desses projetos, desse financiamento, a gente talvez estivesse numa situação ainda pior. Então, em cada espaço existe espaço para essa contribuição. O ponto é, qual é o ponto de acupuntura que você, como indivíduo, pode ir lá e tocar de uma maneira quase cirúrgica e fazer a diferença. Legal. E pensando nisso, Kika, nessa fala do Marcel sobre propósito, né? Como é que você tem visto, como é que você tem se enxergado nesse novo tempo, nessa nova realidade, tendo o seu propósito, mas talvez especialmente não você individualmente, mas você cuidando da sua equipe, cuidando de pessoas, no sentido que a empresa precisa continuar performando, as pessoas precisam continuar entregando o resultado, mas o novo tempo tem nos feito pensar de um outro jeito. Por que eu vou trabalhar nesse lugar? Por que eu vou me sujeitar a estar em uma empresa que eu sei que não contribui com o futuro do mundo? Como é que você tem orientado a sua equipe, as suas pessoas e você mesmo individualmente? Eu acho que eu mudei muito nos meus últimos 10 anos de profissão. E eu mudei muito no sentido de uma mentora que eu tive, que ela me falou que ela tinha uma meta de vida. E isso me marcou muito. Que as pessoas saiam da sua presença num estado, no mínimo, igual ao que elas entraram. Nunca faça nada que as pessoas saiam da sua presença, e no sentido de interação, num estado pior, num estado de menos dignidade, menos humanidade. E isso é uma coisa muito interessante no mundo em que a gente tem a geração millennial vindo com esse objetivo de propósito, mas ainda um pouco perdido no que é propósito. Né? Então, você vê muito espaço para conversa, para pergunta, mas você vê pouco direcionamento, pouco foco. E como que eu, enquanto líder e gestora, dou espaço para essa pergunta, para esse brainstorm, para esse toró de ideias, mas, ao mesmo tempo, provoco uma consolidação. Então, por exemplo, eu tenho pessoas que falaram, não, mas eu quero... Meu foco um dia é ser CEO. Beleza. Quais são os seus passos? Como você planeja? Ah, não sei. Beleza, tudo bem não saber. Eu acho que é bonito você assumir que não sabe. Mas, durante os seus passos,
Como que você está descobrindo um pouco mais do que você não sabe? Então, eu acho que um dos pontos que eu tenho exercido e tentado exercer, e é difícil, tá? Não é simples, porque você tem lá as suas metas do ano. Você está olhando para elas. Mas, ao mesmo tempo, como que eu vou atingir as metas sem pessoas? O CNPJ é um conjunto de CPFs. Então, eu tenho tentado exercer com o meu time, com a equipe que me foi confiada. Eu não acho que as coisas são por acaso. Eu tenho tentado exercer com as pessoas que estão sob minha responsabilidade essa questão do honrar a dignidade do outro, dar espaço para o outro falar. E honrar a dignidade não é apenas passar a mão na cabeça, bom trabalho. É você conseguir falar aquilo que não é tão legal de falar, mas que é necessário tanto para o futuro da pessoa como para a entrega. Eu acho que a gente tem muito pouco disso numa cultura que não valoriza o diálogo e não valoriza o confronto, porque a gente entende confronto como estou de mal, nunca mais falo com você. Então, o que eu tenho visto, que eu tenho tentado praticar nesse novo momento, e isso não é muito popular, porque é mais um trabalho de bastidor, não é um trabalho que vai gerar um super projeto para a empresa. É mais um trabalho de formiguinha. Mas como que eu honro cada pessoa que está na minha liderança? Como que eu honro a dignidade daquela pessoa? Porque é muito simples eu simplesmente espanar. Mas como que eu respeito isso? E isso é uma coisa que eu acho que a gente pode exercitar não só sobre quem está sob nossa liderança no contexto empresarial, mas com o nosso porteiro, com o cara que atende você na padaria, com aquele cara que está no mercado, aquele cara que te tratou mal, aquela pessoa que te tratou mal. Eu tenho, no meu condomínio, tem uma senhorinha que trabalha, ela chega todo dia às 6h30 da manhã, e eu saio para correr 6h30 da manhã. Mas eu não posso deixar ela entrar, né? Eu tenho que, ou ela entra ou eu saio, eu não posso deixar que ela entre. E a primeira vez que isso aconteceu, que eu saí e ela quis entrar na minha saída, eu tive que abordar ela e falar, senhora, não pode, né? É por regra de segurança. Ela, quem você pensa? Assim, 6h30 da manhã, ela surtou, mas assim, eu respirei fundo, falei, beleza, me fala qual apartamento a senhora trabalha, porque é regra de segurança. E depois eu fiquei sabendo que ela falou para o proprietário. E o proprietário falou, nossa, mas ela não brigou com você? Acho que eu nem dei tempo para ela brigar comigo. Mas como que a gente, nas nossas interações, tem esse sangue, é um sangue frio até, do tipo, não vou espanar em cima dessa pessoa. Essa pessoa tem outras coisas por trás que fizeram com que ela reagisse assim. Então, eu acho que tanto no contexto empresarial, liderando na minha empresa, no meu time, quanto no contexto das minhas relações do dia a dia. Ter essa parcimônia, esse sangue frio do espera, porque você também tem dias ruins. Legal. E acho que isso, não sei se vocês concordam, mas faz parte do movimento da escuta. Porque quando a gente consegue silenciar, as coisas ficam mais calmas e a gente acolhe o outro de um jeito diferente. Quando a gente está movido pelo ruído, qualquer gota é caos. Qualquer pena que passa por nós é um terremoto. Mas se a gente consegue ajustar, se a gente consegue exercitar o silêncio, a meditação, o controle, a prática esportiva, a reflexão, a gente consegue escutar o que antes era impossível e enxergar as pessoas de um jeito que antes era impossível. Então, acho que isso é extremamente importante também. Agora, Marcel, pensando nesse futuro verde que você mencionou, quais têm sido as suas, talvez, maiores preocupações pensando no Brasil, não mundo, mas Brasil, e quais as oportunidades que você acredita que existem para que as pessoas, para que nós possamos nos engajar mais para ser parte dessa transformação para um Brasil mais verde. Porque é triste perceber que a gente não lida só com a pandemia neste tempo. A gente lida com vários outros vírus e um deles é
Enfim, não vou falar muito para você responder. Vou começar pelas oportunidades, né? Porque acho que é o que me motiva, é que me entusiasma em ver esse outro mundo possível acontecendo. E vai acontecer, tem que acontecer, até pensando na próxima geração. Acho que nós temos uma enorme oportunidade no Brasil de protagonizar essa retomada econômica mais inclusiva e regenerativa. E aqui o regenerativo ele é simbólico, não é sustentável. Não dá mais tempo para ser sustentável. Não dá mais tempo para conservar. Não dá mais tempo para preservar. Nós temos que regenerar. Se a gente, nesse momento, parar de simplesmente emitir todos os gases que existem, ainda vai levar 70, 80 anos para esse efeito ser sentido. E não dá mais tempo. Então, a gente vai precisar de novos modelos de negócio, muita inovação, tecnologia e inovação para desenvolver soluções de alto impacto social e ambiental. E, com isso, desenvolver modelos mais inclusivos, né, e modelos mais regenerativos. O Brasil, tendo a Amazônia, tendo esse lugar tão especial que compreende 9 países na América Latina e que 60% deles está no nosso território, tem total condição de protagonizar essa agenda globalmente. Globalmente, com toda essa biodiversidade, nós podemos fazer isso. Mas não é só a Amazônia. Nós temos o Cerrado, nós temos os Pampas, nós temos a capacidade que esse país tem de riqueza natural é enorme. Sem contar a riqueza também social, da cultura, né, de um país tão rico como o nosso nas 5 regiões. Não, o brasileiro tem, por conta da nossa história, essa adaptabilidade, flexibilidade, essa criatividade, mas, sobretudo, essa resiliência de de tempos em tempos cortar 3 zeros, né, na inflação, e que, enfim, passou momentos assim, de 2, 3 décadas de mais crescimento e que agora enfrenta um novo desafio, né? Eu nasci na década perdida, década de 80, e estamos vendo uma nova década perdida agora. Então, acho que nós estamos sendo expostos e convidados a repensar o nosso país com toda essa oportunidade que nós temos e o contexto que a gente chega é que não falta tecnologia, não falta dinheiro, não falta recursos naturais, não falta absolutamente nada para a gente protagonizar essa agenda. Falta decisão política de querer fazer, né? E aí acho que entra no campo do desafio. Se eu comecei com as oportunidades, eu falo dos desafios. Acho que tem um desafio político de querer fazer isso, né? Então, acho que o desafio que a gente tem é o vácuo de liderança que nós temos hoje no nosso país. Talvez seja um aprendizado importante da geração que não formou essa nova liderança, deixou um vácuo, e esse vácuo hoje está ocupado por demandas da sociedade que não foram atendidas, né, que não foram devidamente representadas. Tem uma crise de identidade que a gente vive, e essa crise que a gente vive gera todo um descrédito e uma deslegitimidade das instituições. Então, a gente está sendo exposto, isso que eu estou falando não é nada exclusivo e luxo do Brasil. No mundo isso está acontecendo, em especial nas democracias ocidentais. Isso não é uma coincidência, existe uma crise totalmente conectada entre as instituições democráticas e o capitalismo, e essa desigualdade que a gente vive. Então, a gente está sendo exposto a essa situação para, em meio a essa oportunidade, a gente de alguma maneira, assumir as rédeas dessa situação, pensar que país é esse que a gente quer construir, qual é o novo projeto de país que a gente quer construir, e eu sou otimista de que isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Eu tenho participado de muitas redes de discussões, de debates, que estão saindo daquela lógica da crise para uma lógica de, vamos reimaginar esse país, vamos resgatar nossa capacidade de sonhar. Sonhar é o primeiro passo para a gente transformar uma realidade. E por muito tempo nós paramos de sonhar. Então, isso tudo vai me trazendo um pouco de otimismo, me reenergizando, para que nessa década a gente consiga cumprir, a chamada década de ação, a gente consiga cumprir a Agenda 2030, os 17 objetivos, 169 metas da ONU. Que legal, bom ter otimistas por perto. Muito obrigado. E eu fico pensando,
que esse desenvolvimento da nova liderança, isso que a gente está pagando hoje, que você mencionou que talvez seja consequência das antigas gerações, não é apenas na política, né? Praticamente em todas as áreas de atuação, a gente tem um gap aí, a gente tem um buraco. E eu queria então aproveitar e perguntar para você, Kika, como é que nós estamos em uma situação muito parecida, nascemos na mesma década, como é que para você tem sido cuidar de pessoas, mas empoderando pessoas? Como é que é esse exercício de não apenas olhar para frente, mas de trazer para perto aqueles que estão atrás e falar, vamos junto, não vamos abrir um caminho sozinho, vamos construir juntos. O Brasil do futuro não é de um grupo, ou a gente assume a história e fala, vamos criar um novo país, vamos acreditar e sonhar, ou a gente vai repetir o erro, e daqui 10, 20 anos tem uma nova... Então, como é que você tem trabalhado com a sua equipe, com as pessoas que estão com você, trazendo cada um deles e cada uma delas para perto, para enxergar e construir esse futuro? Eu acho que um dos pontos que a nossa geração, né, os nascidos ali na década de 80, e talvez teve esse vácuo mesmo, mas um papel que a gente tem que assumir hoje, não é amanhã, é hoje, é a questão de dar esse empurrão. Porque eu acho que as opções são tantas, é uma diversidade tão grande de opções de carreira e tal, que você vê as pessoas nascidas em 90 e 2000 se enquadrando nesse nem. E quando você pensa num contexto de humanidade, do futuro da humanidade, isso é extremamente caótico. Porque não trabalha, não estuda, não está fazendo nada para a sua contribuição no mundo. Então, eu acho que a gente tem um papel, eu, na minha equipe, você aqui na igreja, o Marcel, de causar este incômodo. Acho que inicialmente é um incômodo. Nossa, o que você fez no fim de semana? Ah, cara, eu assisti todos os episódios da 3ª temporada de Grey's Anatomy. Bacana. Você foi estimulado? Teve algum estímulo que te trouxe essa... Não é só falar, nossa, cara, como você é um imbecil. Não, que estímulo que isso te trouxe? O que isso te trouxe? Então, eu acho que número 1 é a gente também sair da nossa posição de conforto e trazer este incômodo. Sem uma linguagem violenta, sem uma linguagem de julgamento. Não adianta ir com linguagem de julgamento. E até de estímulo. Cara, semana que vem, eu sei que você talvez não se interesse muito, mas semana que vem vai ter um evento XPTO, é chato, é no Zoom, mas, pô, você não quer entrar meia hora? Talvez te interesse alguma das coisas que vão ser apresentadas. Fazer esse empurrão, que eu acho que foi algo para nós da década de 80, que muitos, a mãe já estava trabalhando, o pai estava trabalhando, a gente estava na escola, sem Instagram, sem Facebook, sem se comparar, a gente estava brigando na quadra da escola. A gente não teve essa margem de tanto ruído nos nossos anos de formação. Então, quando passou, eu acho que a gente conseguiu não ser tão impactado pelos ruídos. Como que a gente consegue hoje tentar remediar para essa geração que está vindo? Acho que esse é o desafio número 1. O desafio número 2 é, se não fizermos isso, eu realmente temo pelo futuro do trabalho. Porque as automações não vão fazer tudo sozinho. A gente precisa ainda das ideias, a gente precisa ainda de quem vai mover. O mundo político, eu acho muito interessante a capacidade de algumas pessoas, e eu tenho isso tanto no meu time, quanto na minha família, com amigos, de terceirizar o problema. É o governo, são os ricos, são os pobres, são os não escolarizados. Nunca se inclui no problema. Nunca se inclui nas escolhas que faz. Então, eu não escolho, agora no frio que teve em agosto, um post me chamou muita atenção.
Ao invés de pedir o seu iFood hoje de R$60, transfira esse dinheiro para o Padre Júlio, porque está vindo a maior frente fria que São Paulo teve nos últimos anos. Cara, não te tirou de casa, não aconteceu absolutamente nada com você, mas desafiou como você usa o seu recurso. Então, eu acho que como que a gente usa essa capacidade de incomodar, não apenas jogando a pessoa na água sem saber nadar, mas olha, estou junto com você, não estou te julgando, não quero que você assuma a minha cartilha, estou te respeitando, mas se a gente não for junto, eu não vou para lugar nenhum sem você. Então, acho que esse é um desafio que a gente tem, que é importante a gente exercer na nossa microesfera. É importante a gente projetar para o tipo de governo que a gente quer ter, para o tipo de nação que a gente quer ter, mas tudo isso é coletivo, formado por um monte de indivíduos. Legal. Queria ir para a nossa última pergunta. E a gente tem escutado muito essa frase, né? O mundo não será o mesmo. É até cansativo. Quando eu fiquei pensando qual título colocar para esse nosso diálogo, eu tentei encontrar qualquer outra opção, mas eu caí no mesmo, porque já é extremamente cansativo escutar o mundo mudou, um novo mundo, uma nova realidade. Todo mundo já entendeu isso, a gente já sabe. Embora a gente não saiba o que é esse novo, mas a gente já sabe que não é o que era. E a minha pergunta para vocês, como última, é: se vocês pudessem escolher, ou se vocês pudessem sugerir para quem nos ouve, uma grande mudança para escolher para o novo mundo, qual seria? Se você tivesse o direito de, a nova realidade tem que ser diferente nisso, qual seria a escolha de vocês dois e por que, ficando como sugestão para aqueles e para aquelas que nos ouvem? Bom, dá para responder de diversas maneiras. Me dá até como fala, uma hiperatividade de coisas bacanas assim para pensar. Mas eu vou falar uma delas. Muito provavelmente você que está nos assistindo, você deve guardar algum dinheiro, né? Deve ter algum dinheiro na poupança, fazer alguma aplicação. E eu queria te sugerir, quando você fizer a sua próxima aplicação, de você pegar o telefone e ligar para o seu gerente do banco, perguntar aonde esse dinheiro é aplicado. Ele vai te responder assim: não, eu tenho um fundo multimercado aqui, coloca esse dinheiro aqui. Você fala: multimercado? Aonde vai esse dinheiro? Ele financia o quê? Às vezes está financiando bala, está financiando boi, está financiando tabaco, você não está sabendo. Então, eu acho que uma coisa que pode ser diferente é que o capital financeiro, ele pode e deve estar a serviço desse outro mundo possível. Então, acho que o que pode ser diferente é que você pode ser um investidor de impacto com 10, 100 reais, 1.000 reais, 1 milhão de reais, 10 milhões de reais. Qualquer pessoa, qualquer indivíduo pode ser um investidor de impacto, buscando o seu retorno, você medindo o seu risco, mas, sobretudo, você medindo o impacto positivo que você gera, colocando esse capital a serviço de um impacto positivo e nutrindo esse nosso sonho de um outro mundo possível. Então, acho que isso pode e deve ser diferente. Sensacional. E aí, quando você conversar com o seu gerente, você diga: o Marcel sugeriu que eu ligasse para você. Sensacional, mas incrível, muito, muito boa dica. Kika? Eu acho que a minha sugestão, a minha recomendação seria: tenha muita sabedoria com o uso do seu tempo. Então, assim como o capital é um investimento, cuidado onde você investe o seu tempo. Então, um exemplo disso é esse monte de atividade, de estímulo que aconteceu na pandemia e que continua acontecendo agora. Pense o que isso está causando em você, né? O que as coisas fazem com você, não só o seu papel na coisa, mas o que a coisa faz com você. Eu tive uma experiência agora na pandemia que eu comecei a estudar mais.
a estudar mais a vida da Hannah Arendt. E assim, eu estou abobalhada pela vida dessa criatura. E essa criatura, o impacto dela na sociedade, ele foi impulsionado diante de um caos absoluto. Ela se viu forçada a se posicionar no momento em que fugiu de um campo de concentração, em que pessoas próximas a ela foram assassinadas e que ela tinha que se posicionar. Então, eu acho que cuidado como a gente investe o nosso tempo, e a gente não tem que saber o fim da história, mas como que a gente está se preparando para digerir a história agora. Então, ao invés de assistir uma live daquela dupla, não tem problema assistir a live, tá? Também, às vezes, a gente precisa... Mas pense no que aquela live da dupla sertaneja está fazendo com você. Se está só estimulando aquele lado zumbi, desafie isso. Será que não seria melhor você, de repente, ler alguma coisa com algum amigo? Invista na história do Brasil. Invista na história que não é ensinada na escola. Então, acho que a minha dica, assim como o Marcel falou, do investimento de capital, tenha bastante sensibilidade no investimento do seu tempo. Legal. Quero agradecer, Kika, mais uma vez. Muito obrigado. Marcel, mais uma vez, obrigado por nos estimular o diálogo e a sair do que está posto. E que Deus continue abençoando vocês, a família de vocês, mas obrigado por esse tempo aqui mais uma vez, de verdade. E também quero agradecer a sua presença e convidar você a pensar exatamente nisso. Como vai ser a sua nova realidade? Que você também tente encontrar, ou a partir da dica do Marcel, ou da dica da Kika, mas encontrar o que para você não pode abrir mão. E que você lute por isso, que você sonhe, que você acredite, que você levante e que você faça acontecer, para que a gente possa se encontrar no caminho. Lembrando que este novo tempo não é um tempo solitário, é um tempo de unidade, de comunhão, de comunidade. Então que você olhe para o lado e encontre aqueles e aquelas que já estão com você e que a gente possa caminhar junto. Que Deus continue abençoando você, a sua casa, a sua família. Eu espero você aqui no Ibabe Jovem, também aqui no YouTube, segunda-feira que vem, às 21h30, e a gente se vê por aí. Um grande abraço e muito obrigado.